Queridos, existem algumas mensagens que a gente procura pregar todo ano aqui na igreja, por algum motivo, que eu não sei qual é. Eu não preguei essa mensagem no ano passado, mas ela é uma mensagem muito importante para casa, para aquilo que a gente acredita como igreja. 2 Coríntios capítulo 8, antes só da gente ler o texto, deixa eu te dar um panorama. A igreja de Jerusalém passava por uma necessidade financeira aqui, e Paulo que estabeleceu a maioria das igrejas fora ali da região de Jerusalém, ele e seus discípulos que levantaram pastores nessas cidades, nesses lugares, e Paulo reúne a igreja para levantar uma oferta específica para os irmãos em Jerusalém. Então ele dá um prazo, isso é uma coisa muito comum de fazer, ele estabelece um tempo, então ele fala, tal data, todo mundo vai ofertar para Jerusalém. E ele começa a anunciar para essas cidades e falarem, pessoal, eu quero que todo mundo ajude até tal data. E Paulo estava aqui prestes para ir para a cidade de Corinto, e ele diz, olha, quando eu for pregar aí, eu vou receber essa coleta, eu vou receber essas ofertas para somar com as outras e levar isso para Jerusalém. E Paulo está falando de algo interessante aqui. Ele diz, olha, os coríntios já estão me falando que eles já prepararam essa oferta. Ele diz, mas por garantia, e aí ele começa a instruir algo muito interessante. Ele pega os macedônios como uma referência de um coração generoso, e ele diz assim, olha, os macedônios são muito generosos, mas eu falei para eles que Corinto ia transbordar em generosidade. Ele diz, só para eu não passar vergonha, eu resolvi mandar 2 irmãos para Corinto, antes de eu chegar, só para garantirem que a oferta foi levantada mesmo, para se eu chegar aí, eu não passar vergonha na frente dos macedônios, e vocês mais vergonha ainda. Então ele fala de alguns irmãos que foram escolhidos pela igreja, inclusive, para serem testemunhas dessa oferta que é levantada. Então esse que é o contexto aqui. Então eu quero que você vá comigo para 2 Coríntios, capítulo 8. A partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, também irmãos, também irmãos, volta, rebobina, nossa, rebobina é triste. Também irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus. É muito interessante essa palavra, a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram isso como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Isso nos levou a recomendar a Tito, que assim como havia começado, também completasse essa graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestaram abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação, e em nosso amor por vocês, esperamos que também nessa graça vocês manifestem abundância. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Então, querido, Paulo nesse texto, como a gente já observou no início aqui, está falando sobre contribuição, ele está falando de oferta, e ele se refere, só nesse texto breve aqui, 5 vezes, a atitude de ofertar como sendo um ato de graça. Então só nesse trechinho aqui ele fala disso
5 vezes. E ele relaciona o ato de ofertar como uma manifestação da graça. E eu quero mostrar para você nessa mensagem hoje que graça e generosidade, elas são palavras sinônimas, que falam da mesma coisa e que devem caminhar juntos. A palavra traduzida no grego como graça é a palavra charis, e ela significa favor, de dar sem receber em troca, da amável bondade de dar, de um presente que é oferecido de boa vontade. Queridos, quando Jesus quer nos ensinar sobre a graça, se a gente falar sobre evangelizar alguém, e a gente falar o primeiro versículo que vem à nossa mente, provavelmente vai ser João 3,16, quando Jesus quer revelar o amor de Deus, e ele fala assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E o que Deus deu? Ele deu o seu melhor, ele deu aquilo que era o seu maior amor, aquilo que era único, o que era insubstituível, o que era a oferta perfeita, ele deu o seu único filho. Quando a gente vai para o dicionário Hawais da língua portuguesa, ele define generosidade da seguinte forma: generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício do outro. Irmão, isso é tão forte, e eu entendo que às vezes a gente não tem esse conceito. Então, mais uma vez, graça e generosidade são palavras sinônimas, e quem expressa generosidade expressa graça, e quem transborda de graça deveria sim transbordar de generosidade. John Stott diz que o nosso Deus gracioso é um Deus generoso. Então, generosidade é um ato de amor, é um ato de ter prazer, de ter alegria em dar, em oferecer, e a generosidade é assim, da mesma forma. Então, se nós temos a graça de Deus na nossa vida, irmão, a gente fala de graça o tempo todo. Quando você fala com seus irmãos, quando você evangeliza alguém, quando você participa de uma living, a gente sempre vai falar de graça. Então, se nós temos a graça de Deus de verdade na nossa vida, isso precisa transbordar naquilo que nós damos ao Senhor e aos outros. Então é por isso que Paulo vai chamar a generosidade dos macedônios de uma graça. Ele diz: olha, essa generosidade, esse coração que eles têm, isso é uma graça. Agora, por que os macedônios eram tão cheios da graça de Deus? Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo, queridos, como Deus escolheu os macedônios. Então, se a gente olhar para o início da igreja, você vê que Paulo sai de Jerusalém e ele começa a pregar nessas regiões. Então ele vai para muitos lugares. Mas quando Deus quer que Paulo vá para a Macedônia, Deus não espera Paulo ir para lá. Existe uma manifestação sobrenatural de Deus para empurrar Paulo para a Macedônia. A Bíblia diz que Paulo tem uma visão, isso está lá em Atos 16, 9, e a Bíblia diz que Paulo vê um homem macedônio e ele clama para Paulo: venha para a Macedônia e nos ajude. Quem deu essa visão para Paulo? É claro que foi Deus. A Bíblia fala que imediatamente Paulo parte para a Macedônia para evangelizar aquele povo gentil que era muito sofrido. E por que muito sofrido? Quando a gente olha para a história, a gente vai descobrir que Paulo fundou todas as igrejas da região da Macedônia, que tinha ali Filipos, Tessalônica, Bereia, E essa região da Macedônia, ela havia sido uma região muito rica. Por quê? Porque a Macedônia tinha minas de ouro e de prata. Então era uma região próspera, rica. Só que quando o Império Romano toma a região, ele saqueia aquelas minas. Tá, mas não tinha mais coisa para garimpar? Tinha. Só que qual era o problema? O Império Romano muitas vezes vivia em guerra entre eles mesmos, quando ia se levantar um imperador ou outro. E várias guerras aconteceram nessa região, justamente pelo interesse na riqueza daquelas minas. E 3 guerras
consecutivas aconteceram ali naquela região. Irmão, literalmente, isso massacrou a região e levou o povo dessas cidades à miséria, levou eles à pobreza. Irmão, eu vou te dizer uma coisa, ser pobre não é a coisa mais legal, né? Tá? Isso às vezes faz parte da vida em alguns momentos, mas não é a coisa mais legal, né? Ninguém acorda de manhã e fala, Deus me abençoa com a pobreza, porque eu quero ser humilde, né? Tenho certeza que ninguém faz uma oração dessa. Agora, pior é você experimentar uma vida próspera e você cair na pobreza, porque a gente acostuma com as coisas boas muito fácil, né, irmão? É só ver o cara que teve um carro automático. Nossa, a gente se adapta tão fácil. É que para voltar para o carro mecânico você sente, irmão, ar-condicionado. Nunca tinha tido ar-condicionado em casa na vida. Aí eu ganhei um ar-condicionado para a sala da outra casa que a gente morava. Irmão, parece que não dá para sobreviver sem ar-condicionado. Então a gente se acostuma muito fácil com coisas boas. Então ser pobre já não é legal. Agora você ter uma condição e ser levado para a pobreza, isso é muito desafiador. E o que piorava a situação desses irmãos da Macedônia, irmão, isso é uma coisa que acontece muito fácil. A maioria das conversões eram das classes sociais mais baixas. Pastor, por que isso acontece? Irmão, eu acredito que para você se converter, você precisa estar numa situação que você entende que você não sustenta você mesmo e que você precisa de Deus. E às vezes os necessitados encontram esse coração mais rápido. Agora, essa era a situação da Macedônia, e eu quero mostrar para você que Paulo ele estava sempre comparando aqui os coríntios com os macedônios. E por que essa comparação é importante? Porque existe um grande contraste aqui. Corinto já era uma cidade rica. Por quê? Porque Corinto era a principal cidade portuária da região. Então Corinto era o caminho de quem ia do oeste para o leste, na região do Império Romano. Então ela virou uma cidade de porto e ela era rica. E não só isso, mas com o crescimento do Império Romano, essa cidade ela enriquecia cada vez mais. Então a cidade de Corinto era rica e a igreja de Corinto era uma igreja próspera. Então, enquanto a Macedônia ficava cada vez mais pobre, Corinto ficava cada vez mais rica. Eu não sei se você sabe, mas a palavra Corinto significa saciado. E essa cidade buscou isso, por isso ela era tão forte também em ostentação, em prostituição, porque era uma cidade que mergulhou em prosperidade. E quando Paulo fala nesse texto, ele fala no momento, olha, vocês têm representado abundância em muitas coisas. Por quê? Porque Corinto cresceu em várias coisas. Corinto, por exemplo, blá, 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 blá. Não sei porque eu fiz isso. Estou parecendo aquele coringa, né? Então, Corinto tinha crescido em muitas coisas. Numa coisa que Corinto tinha crescido muito, por exemplo, era nos dons espirituais. Esses caras fluíam nos dons, nas línguas, na interpretação, tanto que quando a doutrina básica da igreja soube se movimentar nos dons espirituais, está nas cartas de Paulo aos Coríntios. Então essa igreja tinha crescido em vários aspectos, na organização da igreja, em muita coisa. Mas Paulo está dizendo para eles aqui, vocês já manifestaram abundância em muitas coisas, mas tem uma coisa que vocês têm que aprender. Vocês precisam olhar para os macedônios, para que como vocês cresceram em muitas coisas, vocês aprendam também a crescer em generosidade. E Paulo começa a construir aqui o que eu chamo de uma doutrina sobre contribuição e generosidade. Paulo começa a falar dos princípios e verdades que estão atrás do ato de dar. E existe, querido, uma realidade sobrenatural na semeadura, e eu quero te mostrar isso. Então eu quero que você volte lá comigo, 2 Coríntios.
2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Eu vou repetir aqui propositalmente. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram isso como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus. Deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Então a igreja da Macedônia descobriu uma chave espiritual. Eles entenderam o valor da generosidade, o que isso movia espiritualmente, e quando eles receberam esse entendimento, eles não aceitavam mais ficar de fora da oportunidade de semear. Eu gosto muito de uma frase de um teólogo chamado Frank Carver, e ele diz assim: debaixo de perseguição e pobreza, a graça produziu na Macedônia duas das mais adoráveis flores do caráter cristão: a alegria e a generosidade. Então, queridos, a forma que os macedônios entenderam o princípio do dar revela que essas pessoas entenderam profundamente a graça de Deus. E essa revelação da graça de Deus levou eles a experimentarem uma realidade espiritual em relação às finanças. Então é muito interessante porque Paulo ele começa a mostrar para os coríntios aqui, né, ele faz uma comparação e contraste, a Bíblia faz muito isso, em relação ao que a pobreza produz, mas o que a graça de Deus operou na Macedônia. Então ele fala do contexto desafiador da Macedônia, mas ele mostra como a graça de Deus operou nisso. Então eu quero te mostrar que ele faz um contraste aqui. Então ele diz, olha, em meio a prova e tribulação, eles manifestaram alegria. Então é normal, irmão, quando alguém está passando por uma tribulação, por uma prova, é natural essas pessoas estarem tristes, mas ele diz, em meio a prova e tribulação, eles manifestaram alegria. E depois ele diz, e em sua profunda pobreza, eles demonstraram grande riqueza de generosidade. Então a dificuldade financeira, a pobreza, ela tende, isso é com todos nós, queridos, isso é um desafio para todos nós. A dificuldade financeira e a pobreza, ela tende a nos empurrar para a tristeza, para a murmuração, para a amargura. Os homens, especialmente, claro que por serem, né, os responsáveis pela provisão da família, são muito abalados com isso. Talvez poucas coisas possam mexer tanto com a cabeça de um homem, quanto ter dificuldade de prover a sua casa e a sua família. Poucas coisas mexem tanto com o homem do que ver uma necessidade de um filho, uma necessidade de uma esposa, uma necessidade da casa e ter dificuldade para suprir isso. E a dificuldade financeira, ela tende a nos deixar encolhidos, pensando só em nós mesmos, retendo tudo que nós podemos. Agora o que o Paulo tá falando é que os macedônios, mesmo tendo razões para não contribuírem, querido, todo mundo sabia da condição da Macedônia. Esses caras eram necessitados. Então quando Paulo começou a levantar as ofertas, se algum pastor da Macedônia falasse, Paulo, nesse momento a gente não tem condição nenhuma de ofertar, isso seria totalmente compreensível.
Ninguém ia acusar eles, ninguém ia forçar eles, todo mundo ia entender, ia falar: não, gente, eu sei a situação que vocês estão, a gente sabe, vocês esqueçam isso, isso não é para vocês. Mas a Bíblia diz que eles insistiram com Paulo para não serem deixados de fora. Eles falaram: Paulo, por favor, a gente precisa fazer parte disso, a gente não quer ficar de fora. Então eles viram naquelas ofertas que estavam sendo levantadas a oportunidade de transbordarem em graça. Então, em meio à tribulação, necessidade, perseguição, pobreza, eles transbordaram em generosidade e contribuíram, como Paulo fala, além das suas possibilidades. Então, com alegria e com riqueza de generosidade, como ele fala, se tornando o exemplo para os outros. Os macedônios se tornaram o exemplo, querido, de como um procedimento cristão deve ser. Esses eram os macedônios. E essa expressão que Paulo usa, ela mexe tanto com o meu coração, porque ele fala de riqueza de generosidade. Irmão, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. E o que Paulo está mostrando aqui é que a generosidade, ela vai muito além, querido, daquilo que eu tenho ou não. Mas esses macedônios, em meio à pobreza, eles se tornaram ricos em graça, se tornaram ricos em generosidade, se tornaram ricos em revelação e se tornaram ricos em amor pela igreja. É claro que o que eles receberam foi uma revelação de Deus. Eles não eram bonzinhos, eles não eram só culturalmente generosos. Esses homens receberam uma revelação, a revelação de que a graça e a generosidade, elas andam juntas. Então eles falaram: olha, Paulo, nós não podemos deixar de participar. Nós podemos ter falta de muitas coisas, nós podemos ter necessidade de muitas coisas, nós podemos estar passando por diversas privações, mas você não vai nos privar da oportunidade de participar daquilo que Deus está fazendo nesses dias. Querido, eu como pastor, eu já recebi ofertas de pessoas que foram tocadas pelo meu ministério, que transbordaram em generosidade em meio à privação e à pobreza. Eu já recebi ofertas de pessoas que eu olhei e falei: não, você não. Eu lembro de uma oferta específica, era de uma outra igreja, uma mãe de 2 filhos que estavam quase entrando na adolescência, que o marido pirou, abandonou a família. Então era alguém que na verdade estava precisando de ajuda, e essa pessoa veio com um cheque para mim e falou: Deus me mandou participar do que Deus está fazendo na sua vida, eu quero te dar uma oferta. Isso faz mais de 10 anos, eu acho. Era uma oferta de R$1.000. Irmão, na hora eu fiquei mal. O meu coração era dizer: olha, não, você não, eu não posso receber isso de você, eu não quero receber isso de você, sou eu que precisava estar ofertando a sua vida. Agora, apesar de ser muito difícil para mim, querido, eu entendo que eu não tinha o direito de tirar dessas pessoas a oportunidade delas transbordarem em graça. É claro que, por outro lado, já em momentos em que eu estava com uma condição financeira bem desafiadora, eu ofertei também. Eu lembro de uma vez que eu estava ministrando e eu saí de casa para viajar. Irmão, não sei se você sabe isso, mas há quase 15 anos, eu não estou dizendo, a igreja cuida de mim, a igreja me dá um bom salário, mas eu tenho 3 filhos pequenos, e o padrão de vida que eu levo, além de ser muito milagre de Deus, há mais de 15 anos, eu quase dobro meu salário da igreja, viajando, ministrando e vendendo material. Isso faz parte já da minha estrutura de vida. E eu lembro que era um momento bem difícil assim, que eu estava com necessidade financeira, e eu fui ministrar num lugar que era um lugar bacana, e
Eles chamaram um missionário no meio do culto primeiro para falar de missões. Irmão, eu ministrei naquela noite e quando esse missionário estava falando, Deus falou para mim assim: tudo que você receber nessa noite é dele. E Deus sabe como que faz. O envelope estava bem gordo, irmão. Eu nem abri o envelope para ver quanto que era, para não sofrer. Mas eu peguei aquele envelope e eu dei para aquela pessoa. Eu já fui movido a mesma coisa. Era um momento oportuno, irmão, mas não era, porque eu entendia que aquilo não tinha a ver só com a minha necessidade, ou só com a necessidade daquela pessoa, mas tinha a ver com aquilo que Deus queria fazer. Paulo diz algo muito interessante, ele diz assim: olha, pela vontade de Deus, eles deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Então essas pessoas que me ofertaram, elas viram uma necessidade, uma palavra de Deus, mas em primeiro lugar, elas não ofertaram para mim. Em primeiro lugar, eu não ofertei para aquele missionário. Então existia uma necessidade. Esse cara, eu lembro que estava indo para um país árabe com perseguição. Então tinha uma necessidade real? Tinha. Agora eu peguei no momento que eu estava precisando de dinheiro e que eu recebo um envelope gordo. Por quê? Porque estava precisando porque tinha uma necessidade também. Mas em primeiro lugar, por quê? Porque Deus me pediu. E porque eu sabia que eu precisava ser fiel. Então, em primeiro lugar, eu ofertei, porque eu queria ser fiel ao Senhor. Então, em primeiro lugar, eu dei ao Senhor e depois a eles. Então, essas pessoas que ofertaram na minha vida, elas ofertaram primeiro ao Senhor e depois para mim. Então, olhe quanta revelação está envolvida aqui. Então, essa contribuição, querido, que Paulo está levantando, não tinha só a ver com uma necessidade a ser suprida. Existia uma necessidade? Existia. Não tinha a ver só com uma campanha apostólica. Mas eu quero mostrar para você no decorrer dessa mensagem que essa oferta que Paulo levanta tinha a ver também com o relacionamento dessas pessoas com Deus e o nível de entrega que essas pessoas tinham com Deus. Agora, eu não sei porquê, mas as ofertas, a contribuição, os dízimos, elas têm um valor espiritual muito grande. E você vai entender o que eu quero te dizer. Alguém já disse que a última parte de um homem a se converter é o bolso. Na verdade, por quê, irmão? Deus é o dono do ouro e da prata, Ele não precisa do nosso dinheiro. Mas a verdade é que a forma que nós lidamos com o nosso dinheiro mostra muito como é o nosso relacionamento com Deus e o nosso compromisso com Ele. Então isso mexe com a gente, mexe com quem a gente é. Eu lembro que logo que eu e a Dani casamos, eu já contei essa história aqui, mas você sabe como que é começo de casamento? Nós dois trabalhávamos, mas eu morava aqui pertinho, a gente pagava aluguel, a gente tinha acabado de financiar um terreno, eu pagava financiamento de carro, tinha mais boleto que sei lá o que. E eu lembro que um dia eu estava dirigindo o meu carro no trabalho, eu lembro até onde eu estava, e Deus me falou assim: queridos, meu pai tinha tido câncer 3 vezes já. Então ele teve, aí curou, ficou 2 anos bem, aí curou de volta, aí depois apareceu pela 3ª vez um foco. Todas as vezes o tratamento foi tranquilo, o câncer desapareceu rápido, mas ele estava pela 3ª vez tratando o câncer. A gente tinha acabado de casar. E eu estou dirigindo, meu pai fazia tratamento pelo SUS, mas apesar de fazer o tratamento pelo SUS gratuito, ele tomava alguns medicamentos para enjoo, normal enjoar muito na quimioterapia, e ele tomava algumas vitaminas para aumentar a imunidade. E eu estou dirigindo e eu ouço Deus falar comigo como não é todo dia que Ele fala. E Deus falou para mim assim: eu quero que você pague os remédios do seu pai. E eu lembro que eu falei: Deus, eu não sei se o senhor está lembrando, mas eu acabei de casar. Eu tenho aquele boleto do terreno, tenho aquele boleto do aluguel, tenho aquele boleto do carro. Eu falei: Deus, não é o melhor momento para isso. E eu falei: Deus, meu pai não está precisando, meu pai tem 2 aposentadorias.
Irmão, eu lembro que Deus falou para mim de forma muito clara. Deus falou assim: não é seu pai que eu quero abençoar, é você. E aquilo me deixou em crise. Por quê? Eu cheguei em casa, a gente morava bem pertinho aqui. Eu cheguei em casa e eu falei: Dani, tô mal. Ela falou: por quê? Eu falei: olha, Deus falou comigo assim, falou que é para eu pagar os medicamentos do meu pai. Irmão, não era uma fortuna. Eu imagino que é como se fosse hoje assim uns R$280 por mês. Eu falei: olha, e Deus me falou. E ela falou: ué, mas se Deus falou com você, vamos fazer. Eu falei: Dani, não é nem fazer ou não fazer, a gente se aperta e faz. Eu falei: mas por que Deus está me mandando fazer isso agora? Eu falei: será que meu pai vai morrer? Por que Deus não me manda fazer isso quando a coisa está mais tranquila? E a Dani olhou para mim, muito sábia, falou: Farley, não fica tentando racionalizar, só faz. E eu lembro que eu liguei para o meu pai e falei: pai, eu queria pagar seus medicamentos. Ele falou: filho, eu não estou precisando que você pague para mim. Eu falei: pai, mas Deus falou comigo, eu quero fazer. Ele falou: tá bom. Eu acho que eu paguei os medicamentos dele por 3 meses. Houve um erro médico. O médico mudou a medicação, e aí o medicamento que era para aumentar a imunidade dele, que vinha pelo SUS, por causa da mudança da medicação, esse medicamento não veio. Meu pai em 3 dias teve uma infecção generalizada e morreu. E eu entendi, querido, que quando Deus me pediu aquilo, não era para abençoar meu pai. Deus me alertou para a última oportunidade que eu tinha de lançar uma semente financeira na vida do meu pai. Eu nunca tinha feito nada financeiro pelos meus pais, e Deus me mostrou isso. Então existe, querido, eu vejo Deus mudou tudo isso. Por quê? Porque a nossa semeadura, ela tem um valor espiritual. Eu lembro que eu fui várias vezes pregar numa igreja lá em São Paulo, e a primeira vez que eu fui pregar me marcou muito. Por quê? Eu preguei, e quando terminou a pregação, várias pessoas, era uma igreja grande, várias pessoas chegaram até mim e falaram assim, um pegou a minha mão e botou um negócio na minha mão e falou: pastor, eu quero selar essa mensagem que falou muito comigo. Eu fiquei pensando, o que significa isso? Quando abri minha mão, era um dinheiro. Aí veio outro e falou assim: pastor, Deus falou muito comigo, eu quero selar o que eu recebi essa noite. Botou um dinheiro no meu bolso. Irmão, não era grandes ofertas, apesar que o grande depende de quem está dando, mas era R$20, R$10, R$5 já recebi. Eu lembro que nessa primeira vez um cara me deu um G-Shock, um relógio. Até hoje eu gosto de G-Shock. Ele falou: pastor, eu acabei de comprar esse relógio, eu queria te honrar. E ele falou: eu quero selar o que eu recebi. Eu lembro que eu chamei o pastor da igreja, falei: cara, aconteceu isso aqui. Ele falou: Farley, o que a gente ensina? As pessoas estão sentadas na igreja, todo mundo está ouvindo a mesma palavra. Ele falou: mas existe uma resposta que nós podemos dar ou não. Então o que eles estão fazendo é dizer: essa palavra foi para mim. Deus me trouxe aqui, e Deus trouxe esse homem para falar comigo. E eu quero mostrar espiritualmente, eu quero declarar que isso falou comigo e que isso é meu. Então eu quero dar uma oferta. E isso aconteceu todas as vezes que eu fui lá. E eu já preguei isso aqui, e eu tenho visto isso acontecer na igreja. Quando eu tenho irmãos aqui que normalmente quando vem um pastor de fora, ele ganha uma oferta de alguém. Isso é maravilhoso, porque isso mostra que a igreja está entendendo um princípio de generosidade, querido. Primeiro, você não precisa abrir. Eu quero que você entenda que essas pessoas não estavam ali para suprir uma necessidade minha. O Farley tem 3 filhos pequenos, vou dar 10 para ele comprar 2 caixas de leite. Não era isso. Mas eles entenderam um princípio. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11, diz assim: se nós semeamos entre vocês coisas espirituais, Paulo está dizendo assim, eu estou aqui ensinando vocês. O que eu estou semeando sobre a vida de vocês são coisas espirituais. Ele diz: será muito recolhermos de vocês coisas materiais? E Gálatas capítulo 6, versículo 6, foi esse texto que me levou a começar a primiciar na vida dos meus pastores.
diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Querido, mas voltando, mais do que abençoar e honrar o pregador daquela noite, quando essas pessoas me abençoavam, elas estavam estabelecendo um selo e um reconhecimento pelo que eles receberam do Senhor. Não dá para você ouvir aqui uma mensagem e você mandar um pix para Deus. soberano@deus.com.terceiro céu. Não dá. Inclusive tem até uma história que eu vou contar uma piada no meio, só para a gente, que diz que estava um padre, um judeu e um pastor. E aí os três estavam conversando e falaram assim: não, quando você levanta aí na sua igreja, na sua comunidade, na sua sinagoga, as ofertas, como vocês fazem para separar o que é de Deus e o que é seu? Aí o padre falou assim: não, eu pego toda a coleta e eu risco uma linha no chão. E aí eu pego a coleta e jogo para cima. O que cair para lá da linha é de Deus, o que cair para cá é meu. E aí olharam para o pastor: e você? Aí o pastor já deu uma melhorada. Ele falou assim: não, eu faço um círculo no chão, eu pego toda a coleta e eu jogo para cima. O que cair para fora do círculo é de Deus, e o que cair para dentro, eu quero honrar o Senhor com a minha oferta. E eu amo quando a igreja faz isso, porque as ofertas, elas provocam algo espiritualmente, porque elas estão falando de você entregar algo que é seu, que não é nem natural, irmão. Eu amo o texto quando fala de Gideão. Olha como esse texto é precioso. A Bíblia fala que quando a história de Gideão era um período muito complicado. 100 anos antes, eles tinham visto Deus abrir o Mar Vermelho, atravessar o Egito, milagre, maná caindo do céu. Só que depois que eles entram na Terra Prometida, eles não expulsam os povos das outras nações, e em 100 anos, esse povo tinha se afastado quase que completamente de Deus. A Bíblia diz que Deus traz juízo como? A Bíblia diz que os midianitas vêm, eles arrasam a colheita, eles roubam, eles matam as pessoas, eles pegavam o que estava pronto a colheita, queimavam o resto. E a Bíblia diz que Israel teve que subir para as montanhas para viver escondido. Agora, irmão, você já pensou em plantar em tudo no alto da montanha? Então eles viviam um tempo de necessidade e escassez. A Bíblia diz que quando Gideão está malhando trigo no lagar, o que era o lagar? O lagar era uma vasilha do tamanho da circunferência mais ou menos de 2 mãos, que era usada para pisar uva para fazer vinho. Misericórdia tomar um vinho nessa época, né? Imagina, não tinha, como que chama aquela mulher que cuida do pé? Não tinha podóloga, não tinha desodorante de pé. Os caras andavam de sandália no deserto, e daí o cara esmagava a uva pisando. Deveria ser uma maravilha, certo? É por isso que até hoje os caras tomam vinho e comem queijo. E aí Gideão está malhando trigo num lagar. Irmão, por que ele está fazendo isso num lagar? O instrumento de malhar trigo era um instrumento grande, que envolvia, rodando o nome daquilo, uma engenhoca que amassava o trigo, era grande. Então quando a Bíblia fala para mim que Gideão estava malhando no trigo num lagar, num campo aberto, para mim parece óbvio, apesar de eu não poder provar isso, que até para moer um pouco de trigo, Gideão fazia isso de um jeito que ele pudesse olhar se o inimigo não estava chegando, porque se o inimigo chegasse, ele conseguia juntar aquele pouco de comida e fugir. Você consegue entender o nível de necessidade, privação, pobreza? Só que a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para Gideão, e esse texto mexe comigo, a sinceridade de Gideão, porque Gideão não cai no chão: estou vendo o Senhor, aleluia, louvado seja o Senhor. Mas quando o anjo do Senhor chega para ele, já chega dizendo: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Ele não adora. O que ele faz? A primeira coisa que ele diz é: o Senhor nos abandonou. Ele fala assim: o que é feito
das maravilhas que os nossos pais nos contavam. Ele diz assim: se o Senhor é conosco, o Senhor está dizendo que é comigo, então por que eu estou sendo entregue nas mãos dos meus inimigos? Ele está dizendo: olha a minha situação aqui. Ele está dizendo: olha a minha condição. E o anjo do Senhor fala para ele: não, eu vou te levantar, você vai ser um libertador. Ele fala: não, eu não sou isso aí, eu sou da menor família, e dentro da menor família eu sou o menor de todos, eu não sou essa pessoa. Mas o anjo do Senhor insiste com ele, e Gideão está dizendo: não, 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 não. Mas chega uma hora que Gideão fala assim: se é o Senhor mesmo, ele não tinha certeza. Ele diz: não, então peraí, se é o Senhor mesmo, e se o Senhor é comigo, então me deixa te fazer uma oferta. No meio da necessidade, da provação, o jeito dele provar a Deus não foi: se é o Senhor mesmo, me dá, faz aparecer um campo aqui cheio de cereais, me dá alguma coisa. Ele falou: não, se é o Senhor mesmo, me deixa eu te dar alguma coisa. A Bíblia diz que o anjo do Senhor fala: pode ir para sua casa preparar. Ele mata um cabrito, ele prepara, ele separa o caldo, ele faz pães e ele leva. E quando ele leva a oferta, o anjo do Senhor fala assim: coloca a sua oferta nessa pedra aqui. E a Bíblia diz que quando ele coloca a oferta, o anjo toca a oferta com o cajado, e a Bíblia diz que sai fogo e consome a oferta. E ele diz: o Senhor está aqui mesmo. Então eu vejo, querido, que às vezes a gente precisa provocar o céu para algumas coisas. E como que você provoca? Você provoca muitas vezes entregando aquilo que é difícil para você. Então, numa situação de provação e de necessidade, Deus falou: se é o Senhor, me deixa te fazer uma oferta. E o resultado disso é que o fogo desce. Agora, a verdade é que se nós não deixamos Deus tocar na nossa finança, muitas vezes, querido, a gente é bom em um monte de coisa. Era o caso dos coríntios. Nós profetizamos, nós movemos os dons, nós evangelizamos as pessoas, nós fazemos discipulado, a gente é bom em um monte de coisa, mas quando chega no nosso bolso, a gente não deixa Deus mexer. E deixa eu falar uma coisa para você que eu tenho certeza: se nós não deixamos Deus tocar no nosso bolso como Ele quer, eu garanto para você que tem várias outras áreas da sua vida que você não deixa Deus tocar também. Porque a verdade é que a forma que nós contribuímos mostra muito como é o nosso coração. Existe um valor espiritual na generosidade. Eu creio de todo o meu coração no que eu vou te falar, eu posso embasar isso biblicamente. Existem coisas que só são destravadas na nossa vida quando nós entendemos e correspondemos ao princípio de dar, ao princípio de generosidade. Eu lembro que uma vez a gente fez um evento, na outra igreja que a gente era, um evento grande, e eu fui levantar uma oferta um dia, e Deus me deu uma palavra muito específica. Ele falou: você vai levantar a oferta, mas você vai falar para as pessoas ofertarem uma na vida das outras. Eu quero trazer um ambiente de favor e de generosidade aqui. E quando eu falei isso, irmão, eu tinha ganho um relógio Michael Kors. Na época eu nem sabia o que era Michael Kors, depois que eu descobri que era chique. Porque às vezes a gente ganha um presente e você vai ver se é legal. E era um relógio lindo, Michael Kors. É um relógio que eu imagino que hoje deve ser tipo uns 3, 4 mil reais. É um relógio que eu nunca teria coragem de comprar, nem parcelado em 48 vezes. Não é para o meu bico, mas eu estava lá faceiro no dia com o relógio Michael Kors. E aí Deus falou para mim: você vai dar seu relógio. Eu falei: tá bom. Quando eu estou lá, eu falei: gente, vocês podem entregar a sua oferta. Deus me apontou um menino e Deus falou assim: você vai dar a sua oferta para ele. Só que era o cara mais rico dos jovens. Então era o ministério de jovens, mas olha a história desse cara. Quando ele tinha 3 anos de idade, o pai dele foi assassinado na frente da casa dele. O pai dele chegou em casa de moto, os caras chegaram e executaram o pai dele. Ele cresceu numa família pobre, super esforçado, foi fazer faculdade, abriu um negócio. Quando isso aconteceu,
ele fez plataformas digitais, ele era muito próspero já, irmão. Irmão, muito próspero. Um guri de 20 e poucos anos, muito próspero, tá? Cara que tinha grana mesmo. E aí Deus me falou, você vai dar a sua oferta para ele, você vai dar seu relógio para ele. Eu falei, Deus, vamos combinar que tem um monte de gente que nunca poderia comprar um relógio desse. Esse relógio para ele talvez seja até meio furreba. Deus me falou, não, você vai dar o seu relógio para ele. E eu lembro que eu desci, as pessoas estavam ofertando, eu deixei o microfone e desci. E eu cheguei para ele e falei, cara, essa é a minha semente para você. E aí ele pegou o relógio e começou a chorar. Eu pensei, nossa, será que é tão ruim assim? Ele pegou o relógio e ele começou a chorar. E aí ele olhou para mim e falou assim, Farley, ele falou, meu pai me amava, eu não tenho problema de paternidade, de achar que meu pai não me amava. Ele falou, eu cresci ouvindo minha mãe e minhas tias falarem do amor que meu pai tinha por mim. Mas depois que eu me converti há anos, eu falo para Deus que eu sinto uma coisa só. Meu pai não me deu nenhum presente que eu pudesse ter guardado e falar, isso aqui eu ganhei do meu pai. E há anos eu falo para Deus, Deus, eu queria um presente do meu pai. E ele olhou assim e falou, você é meu pai espiritual aqui. E quando você me deu o relógio, Deus falou para mim, está aí a lembrança do seu pai. Então olhe, querido, que Deus moveu por você ter um coração sensível, por entender um momento de generosidade. Então ofertar não é apenas uma necessidade administrativa, mas ela é uma chave espiritual. Eu já contei, acho que essa história aqui várias vezes, mas eu me lembro uma vez que eu fui ministrar num lugar e eu estava passando por uma cidade, e você faz isso. Você vai numa cidade, alguém te chama, tem um outro amigo na cidade, você fala, cara, eu vou estar aí. E esse amigo fala, cara, você está aqui, vem pregar na minha igreja. E foi uma situação assim, quando eu fui pregar lá, esse pastor falou, Farley, foi em cima da hora, eu não consegui nem falar com a tesouraria, então eu não separei uma oferta para você, mas eu não quero te dar depois também. Ele falou, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou levantar uma oferta no culto aqui, o que eu levantar eu vou te ofertar. Falei, cara, não esquenta com isso, tá? Tudo bem. Passou o período de louvor, chegou na oferta. Quando chegou na hora da oferta, eu fui ofertar e eu me senti falso. Eu falei, mas eu vou ofertar para a oferta que vai vir para mim mesmo, então eu vou ofertar super bem para mim. Vou ser super generoso comigo mesmo. Era meio esquisito aquilo, e eu falei assim, vai até ficar esquisito ofertar. Ele falou que oferta para mim, eu vou sair e ofertar. Falei, eu não vou ofertar. Cara, eu ouvi Deus falar comigo. Irmão, não é sempre que Deus fala com tanta clareza. Deus falou para mim assim, não tem a ver com você, não tem a ver com o propósito, não tem a ver com a oferta, com para onde a oferta vai. O que tem a ver é se você entende que no culto que você está prestando para mim, você quer me entregar alguma coisa ou não. E querido, a partir daquele dia eu tomei uma decisão de nunca mais cultuar sem ofertar. Às vezes eu vou em eventos, e é comum, às vezes cobra inscrição de evento, às vezes evento caro, e aí o pessoal não tira oferta. Sabe o que eu faço? Eu saco o meu celular, depois do louvor eu faço uma oferta. Por quê? Porque no meu culto, não tem a ver com evento, se teve inscrição, se fizeram oferta, se não fizeram, mas no culto que eu presto para o Senhor. E quando eu saio de um lugar, eu estou com irmãos, eu estou cultuando, eu estou prestando o meu culto. Então no meu culto, eu quero entregar alguma coisa para Deus. Isso é uma chave que jamais saiu do meu coração. Quando a gente saiu da comunidade Alcance, a gente era um grupo ali de 45 pessoas que foi abençoado pelo pastor Luciano, e a gente foi ter o nosso primeiro culto, que era um culto fechado ainda, dia 4 de outubro de 2020. Isso, né? 2020. E eu falei, Deus, irmão, o maior exemplo de generosidade que eu tenho na vida é o pastor Luciano Subirá. Esse cara mudou minha vida nesse sentido. E a gente não tinha nada. Eu lembro que os irmãos levaram cadeira, o Diego levou cadeira, banqueta, porque a gente fez numa sala na empresa do meu sogro, a gente não tinha onde sentar. Ele emprestou um som, irmão, a gente não tinha nada. A gente tinha um púlpito, acho que o púlpito tinha, né? Porque nós isso é chique, o púlpito nós tinha para
que inclusive era esse aqui mesmo. E logo depois disso, uma família da igreja ofertou, acho que 45, 50 cadeiras, que é o que cabia no lugar. Mas eu tomei uma decisão com a Dani e com as pessoas que eram a base da igreja. Eu falei, a gente vai levantar a primeira oferta da Cornerstone. E estava todo mundo louco para ofertar e dizimar. Por quê? Porque a gente estava na comunidade Alcance até o dia 1º de outubro. Eu falei, gente, ninguém retém nada, vamos ser fiel lá até o último dia. Então, quando a gente fez o primeiro culto, estava todo mundo louco para dizimar e ofertar na igreja que estava nascendo. E aí eu lembro que eu falei, gente, nós vamos fazer uma coisa aqui. Tudo que entrar hoje, a gente vai dizimar, a gente vai ofertar na vida de outra igreja. Vai ser a nossa primícia. Eu tinha um valor no coração, se eu não me engano era R$4.000. E eu falei, então se você trouxe seu dízimo, alguma coisa, não seja sem vergonha e deixe para ofertar semana que vem. Você entrega hoje, tudo que você quer para você entregar hoje, você entrega hoje. E se eu não me engano, eu tinha um valor no coração, eu falei, eu tenho um valor no coração, se não chegar nisso, a gente vai completar com o que a gente tem em caixa, que algumas pessoas que não eram ali, não no movimento de culto, tinham mandado algumas ofertas. E se eu não me engano, entrou R$4.500. E a gente ofertou para uma igreja, inclusive aqui perto, que tinha acabado de mudar de templo. Queridos, isso fala, existia uma necessidade lá? Existia. Mas nós queríamos que a primeira parte, a primeira coleta, a primícia fosse para Deus. A gente precisava de um monte de coisa. Mas em meio à nossa necessidade, nós transbordamos em generosidade para outra igreja. E a gente tem se movido assim, querido, em várias coisas. Logo que a gente começou a igreja, a gente chamou o pastor Haroldo, não é o Haroldo Walker, é um outro pastor aqui da cidade, que é um pastor que eu e a Dani a gente conhece há muitos anos. E esse cara ensina de escatologia, assim, ele é muito bom. E a gente queria começar a colocar uns vídeos, né, no canal da igreja, e a gente chamou o pastor Haroldo. Eu peguei a equipe da Orvalho.com, que faz todos os vídeos do pastor Luciano, a gente contratou a equipe, e a gente gravou algumas horas de aula com ele, para lançar um curso de escatologia. E a gente falou, pastor, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai gravar esse curso, eu vou publicar no canal da igreja e a gente vai disponibilizar esse curso para você, porque a gente queria também abençoar ele. Ele ensinava há muitos anos e nunca tinha conseguido gravar. Ele falou, Farley, eu nunca consegui, eu não tenho gente especializada. E a gente gravou. Quando foi para publicar, o pessoal aqui da igreja falou para mim, muito sabiamente, eles falaram, pastor, a gente está começando a igreja. A sua característica é um ensino da palavra. A gente sabe que essa é uma marca da igreja, vai ser uma marca da igreja. E aí a gente vai pôr um curso no canal da igreja que não é seu, antes de ter um material seu. Eu falei, puxa, faz sentido. Ele falou, vamos publicar uns cursos seus primeiro, pôr a sua cara, e depois a gente publica o curso do pastor Haroldo. Eu falei, tá bom. Irmão, mas eu voltei para casa e Deus falou comigo. Deus falou, não fica segurando, você não queria abençoar ele? Então não fica segurando o material dele só porque você não tem material. Aí o que eu fiz, querido? Eu comuniquei a liderança, eu liguei para o pastor Haroldo e falei, pastor, eu expliquei, não é que a gente não gosta do seu material, não é que o seu material não ficou incrível, mas a gente entende que é ruim publicar uma coisa sua antes de uma minha. Eu falei, mas a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pagar a equipe da Orvalho para editar todo o seu material e a gente vai dar esse material para você de presente e você pode fazer o que você quiser. Você quer vender esse curso, publicar. Ele ficou super tocado, a gente contratou os melhores, a gente gastou uma grana com isso. Irmão, começando a igreja, a gente gastou uma grana e a gente mandou esse material, sei lá, 2 meses depois estava pronto, até editar, colocar legenda. Irmão, na semana que a gente mandou o curso para ele, a gente recebeu uma oferta de exatamente 10 vezes o valor que a gente gastou para editar o curso dele.
Irmão, eu quero ter um cuidado com você. Eu estou dizendo para você que toda vez que você ofertar, você vai ganhar 10 vezes mais. Não é isso. Pode acontecer? Pode, irmão, mas não é isso. Você entende que vai muito além disso? Talvez se oferte uma coisa que seja sacrificial para você e você demore muito tempo para receber isso. O Dan Duque, que é o meu pastor, a nossa cobertura, ele fala que há muitos anos da vida dele, eu não sei, acho que mais de 30 anos, ele diz: todo dia eu dou alguma coisa para alguém, todo dia. Eu não passo um dia sem lançar uma semente. Ele falou: por quê? Porque eu sabia que a semente ia demorar um tempo para frutificar, mas quando ela começou a frutificar, ela nunca mais parou, porque eu nunca mais parei de contribuir. Então eu não estou dizendo que vai acontecer 10 vezes mais, mas, irmão, existe um princípio nisso. Eu vou falar uma coisa para você que vai me expor. Em 2004, eu fiz um evento aqui em Curitiba. Foi o primeiro evento que eu e a Dani fizemos, 20 anos atrás. E eu fiz com um homem de Deus muito precioso. Então eu fiz esse evento, ele veio para ministrar, pregar, e ele tinha um time de adoração que viajava com ele. Ele falou do interesse de gravar, a gente tinha também. Eu contratei todo um estúdio, o cara foi com uma van estúdio para a Igreja Batista Shalom, e a gente fez esse evento, captou tudo, e olha só, quando esse cara foi ministrar, eu lembro que eu era garoto, tinha 20 e poucos anos, e eu lembro que eu perguntei para as pessoas, eu falei: cara, como que esse cara vive? Pregando em tudo quanto é lugar. Irmão, eu não sabia que existia oferta ministerial. E eu lembro que alguém me falou assim: ele vive porque ele tem mantenedor americano. Então ele tem alguns mantenedores que ofertam na vida dele, essas pessoas mantêm ele, e aí ele pode viajar pregando. Então na minha cabeça era assim: ele tinha mantenedores que sustentavam a vida dele, e por isso ele podia viajar nas igrejas sem cobrar. Irmão, diante de Deus, era o entendimento que eu tinha. Então eu fiz esse evento, ele veio para cá, eu não ofertei ele. A gente pegou essa gravação, eu dei a gravação de presente para ele, mas na minha cabeça, tá tudo bem. Ele veio, ele tem mantenedor, eu dei a gravação para ele. E aí, um tempo depois disso, em 2007, a gente foi para a comunidade Alcance. E aí eu conheci uma coisa totalmente diferente. Eu conheci o pastor Luciano, que não deixa ninguém passar pela igreja sem abençoar essa pessoa financeiramente. E aí eu estou um dia lá, vendo como o Luciano se movia, e eu falei: meu Deus, cara, eu levei aquele pastor lá, e eu não ofertei na vida dele. E foi a primeira vez que eu falei assim: fiz errado. Só que quando a ficha caiu, eu já pregava em alguns lugares. Irmão, você vê como a gente... Eu vou te falar, eu não sei... Você deve ser burro também, mas eu tenho certeza que eu sou. Eu falo: ainda bem que burrice não é pecado, né? Então olha a minha cabeça, olha como a gente age, como a gente é errado com finanças. Volta e meia eu ia pregar em algumas igrejas e o pessoal não me ofertava. Eu vou contar uma. Esses dias eu fui ministrar com o Diego no lugar. Ele levou um time de adoração. E aí a gente saiu e eles estavam no estacionamento terminando de guardar os instrumentos. Eu falei: gente, eu trouxe vocês aqui para ministrar a adoração comigo, e eu queria muito dividir a minha oferta com vocês, mas eu vou precisar de uma faquinha. Aí eu tirei das costas, era uma caixa com 4 bombom gourmet. Essa foi a minha oferta. Então o que acontece? Às vezes eu ia em alguns lugares, só que é a coisa mais normal do mundo você honrar alguém que está te servindo. E eu ia em alguns lugares e não me ofertavam. E o que eu pensava quando alguém não me ofertava? Falava: tá tudo bem, porque um dia eu trouxe aquele pastor lá e não ofertei também, então eu estou pagando por não ter ofertado. Que droga, né? Burro de pai e mãe. Aí um dia eu passei por uma situação assim, e eu falei: não me ofertaram, mas está tudo bem, porque um dia eu também não ofertei a vida do cara. E eu ouvi Deus falar comigo. Irmão, mais uma vez, não é sempre que Deus fala assim, tá? Mas às vezes Deus fala de um jeito que eu sei que é Ele, que me dá temor. Deus falou: então quer dizer que eles erraram
e aí você vai continuar errando também. Você quer justificar seu erro pelo erro deles. Eu falei, que droga. Só que para ajudar, o abençoado pastor que a gente trouxe em 2004, morreu. E eu falei, agora o que eu vou fazer? Não era fazer uma oferta no centro espírita, né, irmão? Eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, cara, eu tenho que consertar isso. Irmão, foram anos depois. Eu tenho vergonha de falar isso, foram anos. E eu não tive a oportunidade de dar na mão desse cara, mas o que eu fiz? Eu achei a esposa dele no Instagram. E eu mandei uma mensagem para ela, eu falei, eu queria te mandar uma oferta. Eu vou até falar para você quanto que foi. Não falo? Tá bom. A minha esposa sabe, como vocês já sabem, eu sou o burro. Eu peguei o que seria uma oferta normal para ter dado naquele evento atualizado. E eu falei, você pode mandar uma conta? Eu não contei essa história para ela. Eu falei, mas eu queria te mandar uma oferta. Irmão, eu mandei a oferta para ela e ela me respondeu, Farley, eu estou fazendo a rematrícula das crianças na escola e isso vai me ajudar muito. Irmão, só isso já era suficiente. Mas naquela semana, a Dani, foi meio injusto, porque a Dani recebeu uma oferta exatamente 10 vezes a oferta que a gente deu. Então assim, mais uma vez, eu estou dizendo que toda vez que você semeia, querido, você vai receber 10 vezes mais. Irmão, tomara que seja, mas não é sobre isso. Mas eu quero mostrar para você que ofertar não é só uma necessidade administrativa, mas é uma chave espiritual. Queridos, se a graça de Deus nos alcança de verdade, isso precisa transbordar em generosidade. Generosidade fala de amor, e amar fala de entrega. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Agora volta comigo lá para 2 Coríntios, capítulo 8, a gente vai ler a partir do versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: mas como em tudo vocês manifestaram abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nessa graça vocês manifestem abundância. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros. Pois vocês reconhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Então, mais uma vez, Paulo está falando aqui de quantas coisas os coríntios cresceram, e ele está dizendo, eu quero agora que vocês apresentem abundância em generosidade. E depois ele fala uma coisa muito importante, e ele diz assim, eu não digo isso na forma de mandamento. Então ele está querendo dizer assim, não existe um mandamento para você dar essa oferta para Jerusalém. E aí ele diz, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros. Então o que Paulo está dizendo, isso não é um mandamento, mas na verdade isso é uma prova, porque a forma que vocês vão lidar com essa contribuição, com essa oferta, vai mostrar, vai provar para mim a sinceridade do amor de vocês. Ele está dizendo, a forma que vocês contribuem vai provar se o amor de vocês é realmente sincero. Hernandes Dias Lopes diz assim, geralmente os que mais contribuem não são os que mais têm, mas os que mais amam e os que mais confiam no Senhor. Então, querido,
a forma que nós contribuímos mostra muito como é o nosso coração, qual é o nosso nível de fé, a confiança que nós temos e o quanto nós amamos. Deixa eu fazer uma pergunta para você que vai revelar o seu coração para você mesmo. Quando foi a última vez que você semeou algo na vida de alguém e você precisou abrir mão de alguma coisa para isso? Sabe por quê? Porque às vezes nós somos generosos com aquilo que sobra. Mas a generosidade fala de priorizar o outro. Qual foi a última vez que você abençoou alguém? Eu não estou nem falando da igreja só. E que isso realmente te custou, não te custou a sobra, mas te custou algo que era importante para você. Eu lembro que uma vez, a gente já fez muita coisa aqui. E teve uma igreja de uns amigos que entraram lá e invadiram a igreja, roubaram um computador, quebraram um monte de coisa. E esse cara, esse pastor amigo colocou, né, fomos roubados, a gente precisa de contribuição. O Diego que viu, se eu não me engano, e mandou para a gente, falou, o pastor tal está pedindo ajuda. Vamos fazer alguma coisa? Irmão, era o primeiro ano da igreja. Era, acho que o primeiro ano, né? E eu conversei com o presbitério ali, eu falei, vamos mandar uma oferta para eles? Eu falei, quanto vocês acham que a gente deveria dar? E um falou, acho que devo dar isso. Eu acho que esse valor é bom também. Só que naqueles dias, a gente estava tentando comprar uma TV, que é aquela TV que está lá na sala de pastores. Por quê? A gente não tinha o departamento infantil na época, então as crianças iam para a sala de pastores, misericórdia. E as crianças ficavam lá. Por que eu queria muito uma TV lá? Porque, irmão, com a TV lá a gente consegue às vezes atender alguém e ver o que está acontecendo no culto. A gente usar a TV às vezes para passar alguma coisa para as crianças. E seria para eu ter inclusive comunhão às vezes com os pastores lá. Então era uma coisa que eu queria, eu estava me planejando para isso. E quando eu falei, vamos ofertar isso, vamos ofertar aquilo, eu falei para eles, gente, eu queria ofertar o dobro disso. Eu falei, sabe por quê? Porque se a gente ofertar o dobro, eu não vou mais poder comprar a TV. E eu queria que a gente pudesse ofertar alguma coisa para eles, que a gente precisasse abrir mão de outra coisa para ofertar. E na hora eles falaram, é isso. E realmente a gente não pôde comprar a TV naquele momento, mas logo depois Deus proveu. Agora, será que nós somos capazes de abrir mão de algo, querido, pelo próximo? Será que a gente tem um pouquinho daquele DNA da igreja de Atos? Paulo diz, essa contribuição é para provar a sinceridade do amor de vocês e a sinceridade da dedicação de vocês. A forma que vocês contribuem, a generosidade de vocês, ele está dizendo, isso vai mostrar qual é o nível de compromisso que vocês têm, o quanto a graça e o cristianismo mudaram o seu coração. E ele fala algo muito interessante, ele diz, eu quero comparar a dedicação de vocês com a dedicação de outros. Vamos ler o texto de volta? Vai comigo 8:8, 2 Coríntios 8:8. Ele diz assim, não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Agora, eu quero mostrar uma coisa para você, apesar de Paulo falar várias vezes sobre dedicação e generosidade, contribuição, nenhuma vez ele fala dos valores. Ele fala do coração, da forma que os macedônios contribuíram, mas ele não fala nenhuma vez, olha, os macedônios contribuíram com tal valor, vocês têm que contribuir com mais. Por quê? Porque ninguém era obrigado a dar um valor específico, mas todos eles precisavam ser generosos. E Paulo continua, depois de falar dos macedônios, ele usa quem como referência?
Ele usa a Cristo como referência. Então ele está dizendo, você quer entender o que é generosidade? Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que pela pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Então o nosso nível de generosidade mostra o nível em que nós estamos comprometidos com o cristianismo. A minha generosidade fala da revelação que eu tenho não só de Cristo, mas a revelação que eu tenho da graça dele, o quanto eu deixo que essa revelação transforme o meu caráter e guie o meu procedimento. Agora, nem todo mundo precisa dar muito dinheiro. Talvez nem sempre você consiga dar uma grande contribuição, uma oferta especial. Agora, querido, olhando para a Bíblia, eu consigo falar isso sem medo nenhum para você, com toda a convicção. Todos nós temos a obrigação, sim, de sermos generosos. Ninguém pode dizer para você o quanto você precisa dar ou não, mas eu posso dizer para você, se a graça de Deus te tocou, se você foi transformado por essa revelação, por esse cristianismo, você precisa ser generoso. E ser generoso é uma coisa que está sempre no meu coração, querido. Seja quando eu dou uma oferta, quando eu dou uma esmola. Irmão, quantas vezes que eu estou passando assim por um catador de papel? Isso acontece toda vez que eu passo por um catador de papel, graças a Deus não. Mas às vezes eu estou passando por um catador de papel e Deus me fala assim, ó, para e dá R$50 para esse cara. Irmão, eu paro e dou, porque eu preciso que o Senhor tenha acesso ao meu coração e ao meu bolso, e eu estou sempre pensando se eu sou generoso. Quando eu dou um dinheiro para um cuidador de carro, uma gorjeta, num restaurante, eu estou sendo generoso. Eu não consigo pedir um Uber sem dar uma gorjeta. Por quê? Porque eu preciso ser generoso. Talvez o montante entregue pelos macedônios não era muito dinheiro, mas a generosidade foi grande. Então o que eu preciso entender aqui é o que é generosidade dentro da sua realidade, porque depende de cada um. Irmão, eu já recebi gente aqui que não tinha dinheiro para voltar embora depois de um culto. Então às vezes para uma família dessa, dar R$1 é uma expressão de generosidade, é a oferta da viúva pobre que tinha uma moedinha e deu tudo. Agora, talvez para você, dar R$1.000, R$10.000, sei lá, não é uma expressão de generosidade, mas de avareza. Por quê? Porque, irmão, eu não sei qual é a sua medida de generosidade, e deixa eu te falar, eu não quero saber. Eu não sei o quanto as pessoas dizimam, eu não fico olhando o nome das pessoas lá. E eu não quero saber. Agora, Deus sabe o que é a sua medida de generosidade, e você deveria saber também. Por quê? Porque Deus vai lidar com você, não em cima do que é generoso para o outro, mas o que é generoso para você. Você pode vir aqui e trazer uma oferta de R$100 e achar que está sendo super generoso, mas Deus vai olhar para você e vai falar, isso aí não é generosidade. Você pode trazer R$1 e Deus falar, você é generoso, seu coração é doador. Existe uma frase de Peter Marshall que diz assim, contribua de acordo com a sua renda, para que Deus não transforme a sua renda de acordo com a sua contribuição. Irmão, vamos fazer uma conta simples aqui. Pega o que você contribuiu no mês passado. Se Deus falasse para você, o que você vai ganhar esse mês, eu vou te honrar de acordo com aquilo que você me honrou, que você me semeou. Como que ia ser seu mês? Você ia ficar rico? Ou iam cortar sua luz? Agora olha que interessante, continue comigo um pouquinho para frente, 2 Coríntios capítulo 9. Olhe como Paulo continua esse conceito. 2 Coríntios capítulo 9,
versículo 1. Então ele diz assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios. Então os macedônios eram uma referência, mas ele está dizendo, não, os coríntios vão, pode deixar que eles vão ofertar bem também. Porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado muitos deles, mas enviei esses irmãos. Então ele está dizendo os irmãos que vão na frente dele para garantir a oferta, que eu falei lá no começo. Enviei esses irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se algum macedônio for comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também, por essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês. Então, mais uma vez, ele está mandando alguns irmãos para garantirem que a oferta estava separada. A vocês, irmãos, que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então Paulo manda esses irmãos na frente, mas o que mexe mais com o meu coração é Paulo dizer assim: eles vão receber a oferta de vocês, e eu quero que essa oferta seja uma expressão de generosidade, não de avareza. Irmão, olha a profundidade do que ele está falando. Ele está falando de uma oferta que ele vai receber. Agora, muitas vezes, você está aqui e você veio para uma reunião e na sua cabeça só entregar alguma coisa já é uma expressão de generosidade. R$5. Cara, sou generoso porque eu vim para o culto e eu já dizimo e agora eu ofertei. Agora, o que Paulo está dizendo é que a forma que nós ofertamos pode ser uma prova não de generosidade, mas de avareza. Às vezes a gente acha que não ofertar é avareza, mas o que Paulo está dizendo, a forma que vocês vão ofertar, o que vocês vão entregar, pode provar para mim que vocês não são generosos, mas avarentos. Então a generosidade não tem só a ver com dar, mas tem a ver com que coração que nós damos, querido. Tem a ver com o nosso nível de entrega. Eu quero ler a continuação do texto, 2 Coríntios 9, 6. E isso afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Só um parênteses aqui. Eu aprendi a dizimar desde criança. R$10 de mesada, vai entregar R$1 de dízimo. Agora, até os 20 e poucos anos, eu nunca... Irmão, eu estou sendo vulnerável aqui, estou me expondo. Eu nunca tive a alegria de dar. Eu dava porque eu tinha medo de Deus, eu dava porque eu não queria roubar a Deus, eu dava porque eu queria que Deus me prosperasse, eu dava porque a Bíblia dizia para dar, eu dava porque eu sabia que tinha para dar, mas eu nunca tive assim, cara, eu vou poder dar uma oferta maior esse mês. E um dia o pastor Luciano pregou uma mensagem que mexeu muito comigo. E eu lembro que eu fiz uma coisa com Deus, eu separei um valor que acho que eu nunca tinha dado de oferta. Talvez a maior oferta da minha vida até aquele momento. Eu falei: Deus, eu sei que quem semeia colhe. E eu falei: eu não sei nem se eu tenho direito de pedir isso, mas se eu pudesse escolher o que eu quero colher, eu falei: eu não queria colher dinheiro. Eu falei: sabe o que eu queria colher? Eu queria colher a alegria de dar. Eu estou ofertando aqui, é pesaroso para mim. Eu fico pensando, não vou mais ter o dinheiro, dei bastante, está faltando isso, eu tinha um pouquinho de dinheiro, agora não tenho mais. É isso que está no meu coração.
mas eu queria colher a alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Vamos continuar. 8. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho. Mais uma vez, ele está dizendo que a contribuição é uma confissão do Evangelho de Cristo, e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Então ele está dizendo aqui que a nossa semente espiritual geraria duas coisas. Primeiro, supriria uma necessidade dos santos que era real. Só que esse suprimento que vem da generosidade da igreja transbordaria em ações de gratidão. E ele diz que essa generosidade ia mostrar que eles eram fiéis ao Evangelho, e isso glorificaria a Deus. Querido, a oferta, ela transforma não só a vida de quem recebe, irmão. Irmão, você tem pessoas na igreja, a gente tem tanta gente ferida que veio aqui de outros lugares, isso é normal em todo lugar. Mas você dá uma contribuição para alguém, isso às vezes mexe demais com a vida de alguém. Porque eu não sei, porque o dinheiro é assim, porque o dinheiro é difícil. O ser humano é difícil com as coisas. Então, irmão, desde muito tempo, é claro que a gente não faz com todo mundo, a gente entende quando existe uma necessidade, quando essa pessoa não pode pagar, e a gente procura fazer com que a gente entende que merece. Quando Paulo vai falar da assistência às viúvas, ele fala assim: ajuda as viúvas. Ele diz, aquelas que são verdadeiramente viúvas. E aí, quem eram as verdadeiramente viúvas? Ele explica. Ele diz, aquelas que têm um testemunho cristão e que não têm filhos que possam socorrê-la. Por quê? Porque senão a obrigação é dos filhos. Então a gente procura atender as necessidades, mas com quem a gente entende que merece o investimento. Irmão, a gente está sempre fazendo alguma coisa aqui. A gente paga terapia para pessoas, a gente paga psiquiatra. Irmão, porque a gente ora, mas a gente entende que tem hora que é médico que precisa. A gente tem um cara que trabalha aqui meio período para a igreja. Ele chegou aqui e não tinha os dentes da frente. Eu via que ele sorria meio constrangido. Eu me juntei com a Débora aqui, a gente correu, a gente fez uns contatos, descobriu uma pessoa, conseguiu um valor mais barato, e a gente pagou os dentes para ele. Eu lembro que eu fui pagar ele um dia, ele falou, que bom, porque eu estou guardando um dinheirinho para fazer meu dente. Eu falei, cara, a gente quer te dar isso. Irmão, ele nem crente não é ainda. Mas, no mínimo, ele viu qual é o coração da igreja, qual é o coração de quem anda com Jesus. E isso transforma a vida de quem é tocado pela generosidade, transforma a vida de quem dá, irmão. Mais uma vez, o Luciano foi o cara que mais marcou a minha vida pela generosidade dele. O primeiro ano que eu andei intensamente com ele, eu falei, Dani, a gente precisa ser generoso. E o primeiro ano que a gente mais deu, eu acho que quando a gente entendeu esse princípio, num ano a gente ofertou mais do que eu tinha ofertado a vida inteira. Irmão, minha vida mudou a partir daí. É claro, querido, que eu não entrego minha oferta só na igreja. Tá? Deixa eu ensinar um princípio para você. Os dízimos, você entrega na sua casa. Por quê? Quando a gente olha para o Novo Testamento, as contribuições eram entregues aos pés dos apóstolos. Então a gente entende que o governo do dízimo, ele é do presbitério da igreja. Eu dizimo aqui. Eu dizimo aqui.
E inclusive eu não dizimo só do salário da igreja, como eu falei para vocês, eu trago boa parte da minha renda vem de fora, eu dizimo aqui, porque aqui que minha família recebe. Então eu entendo que o dízimo é da família. Então você entenda esse princípio, irmão. Às vezes eu vejo gente, e até talvez tenha uma intenção pura por trás. Ô pastor, eu conheço um pastor amigo meu que está com uma dificuldade, está passando necessidade, então eu queria entregar meu dízimo para ele. E sabe o que está acontecendo na verdade? Até parece bonito o que você quer fazer. Não, a igreja está aqui, está estruturada, mas eu queria entregar porque ele está necessitado. Você quer fazer um cartaz lá, você quer lançar uma semente, mas você não quer abrir mão de nada para isso. Então você até quer fazer lá, mas daí você tira seu dízimo para fazer lá. Irmão, eu quero que você entenda isso, que isso é imoral. Porque você vem para uma igreja onde você é discipulado, cuidado, você é ensinado por pessoas, você desfruta aqui de um ar-condicionado, de uma luz, de um ambiente, e você oferta, se dizima em outro lugar, seria a mesma coisa que você desfrutasse do aconchego da sua casa, da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, do cuidado, do seu sofá, da sua TV, e quando você recebe seu salário, você dá em outra família. Você não é governo sobre o seu dízimo. O governo do seu dízimo é do presbitério. Agora, as ofertas, elas são voluntárias. Quem governa a sua oferta? Aí é você. Você governa a sua oferta. Por isso, querido, que a gente entende que você não oferta só na igreja. Agora, se oferta na igreja, oferta, irmão. Irmão, se fosse para a gente viver só do dízimo, não pagaria as contas. E outra coisa, a gente tem alguns projetos, às vezes, como, até deixa eu dar uma satisfação para você, essa semana acabou a obra ali, eu não sei quantos de vocês viram isso, mas quando chovia, fazia uma cascata ali, ó. A gente até chegou a pensar na opção de abrir um buraco ali e fazer um lago de carpa, né? Porque era muita água que caía, dava até para batizar ali. Mas era muita água que vinha. Acabou a obra. E pelo que parece não vai chover mais nada ali. Aleluia. Depois de 3 anos a gente já tinha feito várias coisas paliativas e agora parece... O próximo passo agora é a gente ter recursos para trocar o piso lá. Aqui à frente também, que estava chovendo muito. O irmão vinha desprevenido de guarda-chuva no estacionamento. Quando chegava debaixo da cobertura, ele fechava o guarda-chuva e chovia mais na cobertura do que fora. Foi arrumado também, só falta essa ponta aqui que a gente não fez ainda. Então a gente precisa das suas ofertas. Inclusive a gente tem falado, a gente precisa fazer algumas obras na igreja e não tem recurso. A gente precisa. Agora você não oferta só na igreja, irmão. A gente oferta na vida dos outros. A gente abençoa a vida de outras pessoas. A gente abençoa pessoas que não são aqui da Cornerstone. A gente sempre está fazendo alguma coisa para alguém. Com pouco tempo de igreja, a gente já pagou parto de filho de missionário, a gente já ajudou pastores em necessidade, a gente já deu oferta para pastor que estava em burnout tirar uns dias de férias. A gente já ajudou a igreja que foi destelhada, a gente já ajudou a igreja que foi roubada. Pastor, igrejas Cornerstone, igreja que a gente dá cobertura? Não, irmão. Igrejas que estavam precisando. Então a gente abençoa a vida de outros. Aqui a igreja se mobiliza, um abençoa a vida do outro, isso é precioso. É claro que a gente vai ajudar, porque a gente nunca quer cair num assistencialismo. A gente quer abençoar pessoas que têm necessidade. Agora, irmão, às vezes a pessoa entra muito fácil no negócio de... Então a gente abençoa quem precisa, mas também quem merece. Então agora a sua oferta, entenda isso. Irmão, primeiro, você é livre para visitar a igreja que você quiser. Sempre vai ser. A gente fica feliz quando você vai visitar outros irmãos. E quando você for em outra igreja, oferta lá. A gente sempre vai transbordar em outros lugares, em outros ministérios, na vida de outras pessoas. A gente está sempre procurando a oportunidade de abençoar a vida de alguém. Toda vez que chega uma necessidade,
Irmão, eu sei que tem gente que quando alguém pede dinheiro na rua, dinheiro na rua, né? As pessoas falam, mas o cara é nóia, vai usar com droga. Irmão, na maioria das vezes, o que ele vai fazer com o dinheiro daí é problema dele. Agora, quando alguém chega em mim, a Bíblia diz, dá a quem te pede. E eu vou te falar, às vezes eu fico olhando pro cara, eu falo assim, mano, eu vou dar esse negócio pro cara, o cara vai trocar por pedra lá. Agora, esses dias eu tive uma experiência que foi tão forte para mim, a gente estava indo para Balneário, pregar lá em Itajaí, e a gente parou naquela parada van ali, que é bem grande. Eu desci com a família e um cara veio para mim, já um senhor assim, eu estou com fome, você não pagaria um lanche para mim? Irmão, era lá embaixo que tinha um posto. Eu falei, eu não vou dar dinheiro para ele, que ele pode usar da forma errada. Eu vou comprar um lanche. Mano, fui caminhando até lá. Aí eu vi que tinha um outro cara com ele. Aí eu comprei salgado, doce, refri. Comprei como se fosse para mim. Tipo assim, isso é generosidade. Se eu tivesse com fome agora, o que eu queria comer com gosto? Isso aqui, então é isso. Ele pediu só um salgado. Eu comprei salgado, comprei doce, comprei refrigerante. E fui subir o caminho de volta. Irmão, quando eu dei para esse cara, ele chorou. Um cara de uns 50 e poucos anos. Chorou, irmão. Ele só chorava e soluçava. Então assim, Deus vai sempre encontrar em mim alguém que Ele pode dar. Porque eu não vou ser um poço que tudo que entra para. Eu vou ser uma fonte que tudo que entra transborda na vida de alguém. Eu e a Dani tem uma coisa, toda vez que a gente recebe uma oferta diferenciada, se tem a coisa, é normal, eu vou numa igreja pregar, eu sei o que mais ou menos as pessoas ofertam. Toda vez que vem uma coisa diferente, a gente fala assim, isso não pode parar em nós, a gente precisa transbordar na vida de alguém. Eu fico incomodado, irmão, eu fico com temor, eu fico assim, eu tenho temor, eu não posso uma coisa dessa me tocar, e eu tenho um coração tão duro, tão que não reconhece que veio de Deus, a ponto de eu não fazer nada por ninguém. Vá comigo para Atos capítulo 10. Eu amo esse texto. Eu já estou caminhando para o fim aqui. Atos capítulo 10, versículo 1. Irmão, olha, a gente lê, eu li a vida inteira esse texto, mas hoje esse texto para mim é um dos textos assim mais sobrenaturais das Escrituras. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu: as suas orações e as suas esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda na memória. Irmão, esse cara não pregou para meio mundo, esse cara não evangelizou, não fez milagre, esse cara dava esmolas generosas e orava, e Deus recebe isso tanto que Ele manda um anjo encontrar esse cara, chamar ele pelo nome, e Deus fala assim: as suas esmolas subiram até mim. Deus está dizendo, quando você dá ao pobre, eu recebo, isso chega no céu, e me arrepia falar isso, e olha o que Deus diz depois: e eu as trago na memória. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você faz por alguém, eu não esqueço, eu trago na minha memória aquilo que você fez, eu trago o seu coração na memória, eu trago a sua generosidade na minha memória, eu não estou desatento. A generosidade é uma chave espiritual. Por quê? Porque o nosso Deus gracioso é um Deus generoso. Agora é claro
que muitas vezes a gente não vai ofertar só para quem precisa, mas a gente vai ofertar para quem merece. Eu estava com o Dan, alguns dias atrás, Dan Duque, e ele estava falando sobre os pastores que eu acompanho, que eu discipulo, que eu dou cobertura. E ele falou uma coisa que mexeu tanto com o meu coração. Ele falou: Farley, essas pessoas têm te honrado e têm te mandado ofertas? Eu falei: Dan, às vezes, alguns. Eu falei: mas isso não tem problema para mim. Ele falou: eu sei que não tem problema para você. Ele falou: mas tem problema para eles, porque algumas vezes as pessoas têm respeito por você, mas elas não têm honra. Elas te respeitam, mas elas não te honram. Por quê? Porque a honra mexe com tudo que nós somos. Então muitas vezes a gente lança na vida das pessoas, querido, não porque tem uma necessidade, mas porque existe honra. Querido, quando eu estava me preparando hoje à tarde, orando para vir trazer essa mensagem, o Senhor falou algo no meu coração, e aqui eu quero entrar numa coisa bem profética. A gente vai, claro, tirar os dízimos e ofertas. Eu quero que você possa dizimar e ofertar com isso no coração, porque a gente acaba andando em cima da revelação que nós temos. Essa é uma igreja generosa. Ela não vai se tornar, ela é uma igreja generosa. Agora eu sonho, por quê? Porque eu vi a generosidade mudar a minha vida, a história da minha casa. Irmão, eu venho de uma família pobre, irmão. Eu venho de uma família pobre. Eu fui para a escola com sapato furado, com calça rasgada, com roupa que mal cabia em mim. A gente já dependeu de ajuda dos outros. E a generosidade mudou a minha vida. É claro que eu quero que isso mude a sua história, a sua casa. Então é por isso que a gente ensina, e eu quero que isso entre no seu coração, e isso transforme a sua vida. E é claro que isso vai abençoar a igreja também. A gente vai levantar aqui dízimos e ofertas no final. Talvez Deus esteja colocando alguém no teu coração e você queira fazer alguma coisa por alguém também nessa noite. Mas escute o que eu vou falar de forma profética aqui. E eu vou me expor para você mais uma vez. Desde criança, meus pais me ensinaram a dizimar. Mas quando a gente casou, e eu estou falando de uma coisa de quase 20 anos atrás, querido, às vezes eu era infiel no dízimo. Tinha uma necessidade, apertava a conta. Você entra num casamento, você não sabe direito o que você gasta, o que eu patinei um pouco. Meu pai não era também o maior exemplo de administração financeira, então eu não tive essa educação lá. Mas um dia eu tomei uma decisão no meu coração. E eu falei: eu vou resolver isso na minha vida para sempre. Eu falei, eu estava com as finanças todas bagunçadas na época. Eu falei: eu nunca mais vou deixar de entregar meu dízimo. Isso faz perto de 20 anos. Eu já passei por situações, e ainda mais na época eu trabalhava como representante comercial, então meu salário era diferente todos os meses. E às vezes você não batia a meta e era ruim o salário. E não dava para pagar tudo. Mas desde aquele momento que eu fiz aquela decisão, eu anotava tudo. E eu nunca deixei de devolver nada. Eu cheguei a fazer assim: Deus, meu dízimo é R$1.000. Eu vou pegar o meu cartão. Irmão, eu fiz isso acho que 3 vezes. Estou me expondo para você. Eu cheguei no pessoal da administração da igreja e falei: ó, quando você parcela aqui na igreja? Eu quero parcelar em 10 vezes. Quanto que a igreja paga de juro para a máquina de cartão? 8%. Então eu peguei R$1.000 mais 8%, fui lá e passei meu dízimo em 10 vezes no cartão. Mas eu nunca mais deixei de entregar. Isso é uma paz no meu coração. Essa não é uma dificuldade. Eu fechei um ciclo.
E o que eu vivo hoje, tinha uma época, quando a gente foi para o Ministério em Tempo Integral, a Dani tinha 13 empregos. Ela trabalhava numa empresa de manhã, em outra tarde ainda dava consultoria para outra. Eu trabalhava no grupo RPC, era um executivo de contas, então a gente tinha bom salário. Mas, irmão, quando a gente entendeu esses princípios, eu vivo muito melhor hoje do que se eu viveria se a gente estivesse trabalhando. Mas eu tomei decisões, eu encerrei um ciclo. E o Senhor me falou muito sobre isso hoje. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei se você tem sido fiel ou não. Ah, pastor, mas tem margem para dizer se dízimo. Irmão, eu acredito de todo o coração que o dízimo é para hoje. E logo eu vou trazer uma mensagem falando sobre isso. Mas vamos supor que tivesse, no mínimo, o dízimo é uma referência para nós. Se eu estou certo, eu vou colher por ser fiel. Se você está certo, você não vai perder nada em ter uma referência mínima de 10% para honrar o Senhor. Sabe o que eu vejo? Que tem uma onda aí que o cara fala, não, isso é do Antigo Testamento, porque hoje tudo que eu tenho é do Senhor. Só que normalmente a pessoa que fala isso é o cara que não dá nem perto dos 10%. É tudo do Senhor, uma ova. Então eu não sei qual está sendo sua vida, mas entenda, eu quero dizer algo profético. E eu creio que Deus escolheu esse momento, irmão, para alinhar a sua vida. Hoje é o dia de você encerrar alguns ciclos na sua vida. Talvez você seja fiel ou infiel, seja fiel ou infiel, dizime ou não dizima, oferta ou não oferta, oferta ou não oferta. O Senhor tem falado isso com a Dani, comigo, desde talvez da metade do ano passado. É um tempo, existe a necessidade, é um tempo novo do Senhor, existe a necessidade de encerrar alguns ciclos. Eu quero que você entenda, eu creio que existe um ambiente profético aqui, para você tomar uma decisão no seu coração, falar, Deus, de uma vez por todas, eu vou resolver isso. Irmão, entenda, até pode acontecer, cara, deu aqui, meu filho ficou doente, eu não tenho dízimo para entregar. O que você faz? Você vai anotar isso. Você vai falar, Deus, isso aqui eu não te entreguei, mas eu vou entregar. Eu vou parcelar no cartão, eu vou entregar mês que vem, mas eu não vou ser infiel. Eu vou encerrar esse ciclo na minha vida. Talvez esteja devendo alguma coisa para alguém, irmão. Talvez tenha alguma coisa que Deus te mandou fazer e você nunca fez. Entenda isso espiritualmente. Eu creio que a gente está no começo de um ano. Eu creio que esse pode ser um dia diferente, um ano diferente para a sua casa, para a sua família. Encerre esse ciclo errado, irmão. Cancele isso, mude isso na sua vida. Eu vou chamar o Henrique aqui. Se você quiser levantar e ofertar, fazer alguma coisa para alguém, talvez seja a hora de você simbolicamente vir aqui para frente pedir perdão para Deus por aquilo que você deixou de fazer, pela sua infidelidade, pela sua avareza. Não se constranja, entenda o favor espiritual de Deus, porque, irmão, quando a gente toma uma decisão no nosso coração, ela é genuína, é verdadeira, você fala, Deus, eu tenho essa dificuldade, me ajuda. Você se expõe, fala, Deus, eu sou ruim, eu não consigo, eu sou avarento, me ajuda. É essa hora que Deus fala, eu vou te ajudar. Seu coração está na minha mão, eu vou te ajudar. Eu queria que você dizimasse e ofertasse com toda essa consciência no seu coração. Eu não vou fazer uma oração aqui encerrando o culto. O Henrique vai ministrar, a gente vai ter lá a máquina de cartão, lá embaixo também, você pode entregar em espécie, mas eu queria primeiro que você ofertasse com o coração de tudo que nós ensinamos aqui. Segundo lugar, irmão, você está devendo para Deus e tem coisa que você precisa consertar, você pode consertar hoje, conserta. E talvez você queira vir aqui para frente, se entregar, falar, Deus, eu preciso zerar a partir de agora, eu preciso começar de agora, eu preciso encerrar alguns ciclos, eu preciso pagar quem eu devo,
Eu preciso abençoar quem eu deveria abençoar e não abençoei. Eu quero que você entenda o ambiente profético aqui. Talvez você não tenha R$1 para ofertar hoje, mas talvez você possa pegar, dar a mão para sua esposa e falar: vamos orar aqui. Esse ciclo ruim vai acabar na nossa vida. A gente vai mudar a nossa história. Nós vamos ser fiéis, nós vamos ser generosos. Que aquilo que você vai entregar para o Senhor hoje seja uma expressão de generosidade, não de avareza. Que aquilo que você vai entregar ao Senhor, como Paulo falou, seja a prova do seu amor e da sinceridade da sua devoção. Talvez você queira fazer uma oferta especial hoje, você queira falar com a sua esposa, com o seu marido, falta com algo no coração, Deus está queimando aqui, e eu quero lançar uma oferta especial. Ou talvez, como eu falei, você não tem R$1, você queira só falar: Deus, nos ajuda, muda a nossa situação financeira. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar por você, e aí você vai ter tempo de fazer a contribuição. Pode apagar essas luzes da frente aqui, por favor. Ah, Jesus, que a sua palavra nos transforme, Senhor. O Senhor nos amou de tal maneira que deu. O Senhor deu sem cobrar, o Senhor deu pedindo nada em troca. O Senhor deu seu Filho, seu único Filho. Que o Evangelho possa transformar o nosso coração, o nosso caráter, as nossas finanças como um todo. Que não haja reservas, que não hajam áreas onde o Senhor não pode tocar, que não hajam áreas, Senhor, aonde o Senhor não tem o total governo e autoridade. Senhor, eu abençoo essas famílias, e eu declaro: essa será sempre uma igreja generosa. Nós transbordaremos de generosidade, não só aqui dentro, na vida de uns dos outros, mas em outras igrejas, outros ministérios, outros pastores, em missionários. Essa igreja vai ser uma fonte que toca a cidade, que toca muita gente. Ah, Jesus, faz isso no nosso coração, no nosso meio, Jesus. Coloca no nosso coração, Senhor. Nos revela, transforma o nosso caráter, nos dá compromisso, fidelidade, esse coração que reflete a glória do Senhor, Pai. Abençoa as necessidades, aqueles que estão endividados, que precisam de um emprego, que precisam mudar de emprego, que precisam de uma promoção. Que todos eles possam ter um compromisso, que toda a bênção que cair sobre a vida deles vai transbordar, Senhor. Recebe cada oferta, cada entrega que será feita aqui, Senhor. Os que estão em casa assistindo esse culto e vão contribuir, as pessoas que vão ouvir essa mensagem na internet depois, toca profundamente, Senhor, essas casas. O desejo do meu coração, e eu sei que do teu também, é que todas as famílias que professam o teu nome sejam casas prósperas, abençoadas, Senhor, abundantes de recurso. Ah, Jesus, prospera essa casa, prospera cada família, prospera esse ministério, prospera a Cornerstone de Itajaí, a Cornerstone de Mogi. Nós clamamos, Senhor, nós temos esse compromisso que nunca vai parar em nós. Nós seremos abundantes, nós seremos ricos de generosidade, em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode fazer sua contribuição. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar
no seu rosto. Fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. A tua presença vale mais. És a pérola de grande valor, o meu tesouro escondido, a pérola de beleza e grande valor. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Eu quero meu vaso, eu quero meu vaso aos seus pés, aos pés